Você quer saber se um país é uma ditadura ou não? É você pegar as leis e as imposições que esse país coloca sobre outros e principalmente sobre territórios no qual ele não sabe se é realmente dele ou se não é. E a gente tá falando da China, porque assim, tá tendo um movimento separatista muito grande de Taiwan e agora a China tá querendo colocar uma pena de morte para essa galera. Aí você fala de onde que saiu isso e o motivo principal. Vamos falar disso nesse vídeo, tá? O que acontece? A China e Taiwan é um problema de anos, tá? Porque assim, da mesma forma que a gente acha que a China tem o território de Taiwan e os chineses acham isso também, os povos de Taiwan, ou seja, os taiwaneses, a gente viu que não concordam nem um pouquinho com isso. Então, assim, a gente tem um fato de que uma pessoa acha que ganha e realmente pertence aquele território a ela e a outra não quer nem um pouco pensar nessa ideologia. E assim, isso aí gerou conflitos de anos e muitos conflitos mesmos, tá? E agora a gente viu que a ilha de Taiwan tem um governo próprio, tá tendo conflitos com a China e, aliás, tá tendo movimentos separatistas, principalmente depois que o presidente, né, que foi eleito, que é o Lai Ching-te, ganhou, né? Ou seja, agora a gente pode ver que é um problema muito grande para a China, né? E assim, desses problemas que a gente viu, a China resolveu fazer o quê? Para tentar cortar e calar as pessoas que estão tentando ter movimentos separatistas e separarem da China de uma forma independente. Estão querendo simplesmente colocar uma pena de morte. Então, se você tá lá manifestando por um movimento separatista, meu amigo, você vai ser morto. Entendem? É muito complicado. Muito complicado por dois fatos. Primeiro, a China não tem nem autoridade para fazer isso direito, porque assim, da mesma forma que a China reconhece que o território é deles, outros países reconhecem que esse território de Taiwan não pertence à China. Então é uma coisa muito complicada. E mesmo se os chineses aprovarem uma lei falando, olha, vamos aprovar uma lei falando que assim, a partir de hoje quem quiser fazer movimento separatista vai ser morto. Essa lei não pode aplicar aos taiwaneses porque nem pertence à jurisdição de lá, né? Então só valeria se a pessoa fosse chinesa. E ao contrário disso, se não fosse, essa lei não pode valer de nada, né? Mas assim, a China é ditatorial e o que a gente pode esperar é que provavelmente vai ser burlada ou então a gente vai ver uma interferência muito grande e que pode causar um conflito maior e uma possível guerra, né? Já que a gente já viu que assim, Taiwan quer separar, Taiwan quer o apoio dos Estados Unidos e Taiwan é um dos pontos principais da China, tá? Porque assim, a China ela é dividida de pontos econômicos, tá? Vou explicar para vocês como é que funciona isso. A gente tem vários distritos, vários estados na China, a gente pode dizer assim. E cada um desses distritos e estados, eles são pertencentes para um ponto principal de alguma produção. Então, a gente pegar uns estados são pertencentes a simplesmente produção de joias, outros têm materiais mais minerais, outros têm maquinários e outras coisas muito importantes para as produções chinesas, ou seja, para a economia chinesa. É quase igual a gente pegar aqui no Brasil os territórios que a gente tem aqui, os estados, e qual que é o ponto principal. Ou seja, eu quero comprar roupa, vou para Goiás, Goiânia. Eu quero comprar, sei lá, vou comprar mais coisa de agro, vou lá também para outro território, tipo Minas Gerais. Vou pegar esses estados que a gente sabe que é mais famoso por ter certos tipos de materiais, tá, gente? A China é a mesma coisa. Só que assim, querendo ou não, a China tem esse potencial todo só na China, mas o ponto-chave e mais importante para os chineses é Taiwan, que é uma coisa indefinida, ou seja, Taiwan tem a maior produção de chip do mundo, ou seja, se Taiwan entrar em guerra e se Taiwan desprender da China, a China vai ter que pagar um valor muito maior e a China vai entrar em conflitos muito maiores por conta dos chips, ou seja, produção de celular, produção de placas, de notebooks, produções de qualquer tipo de coisa eletrônica vai ser um problema para a China e vai ser um problema para Taiwan. Por quê? Taiwan produz, mas se algum motivo Taiwan se virar contra a China, ele não vai querer vender nem ter relações econômicas com a China. E a China vai comprar de quem? Entendeu? Então esse é o ponto principal dos chineses ficarem tão em cima de Taiwan, né? E Taiwan querendo a sua independência por completo, né? Ou seja, ter seus próprios lucros e não pertencer da China, né? E agora, com essa pena de morte, a gente vai ver que os conflitos se estreitaram mais ainda. Se o negócio já estava difícil, já estava ruim, já estava indo
pra assim, ladeira abaixo, agora a ladeira terminou de cair e destruiu tudo, porque assim, isso é um sinal básico da ditadura chinesa, tá, gente? Isso é um sinal básico de você falar que um país é ditatorial, que ele não é um país democrático, que ele não é um país que respeita as leis e nem a soberania de outro país ou de outro território, tá? Primeiro, por quê? Porque Taiwan é um lugar que, assim, embora a China ache, já é reconhecido que não é. Então, resumindo, não importa a opinião da China, todo mundo reconhece que Taiwan é um território próprio, né? Só que assim, China não acha, gente. China não acha e vai continuar não achando. E vai continuar interferindo e criando problemas ainda maiores com Taiwan. Como, por exemplo, um desses problemas. Navios que a gente estava vendo na região de Taiwan, estava tendo vasculha chinesa, a China estava vasculhando completamente Taiwan. Teve até um conflito que eles pensaram que ia dar ainda coisa maior com esses navios lá de Taiwan e com a China e mais problemas ainda maiores. E aliás, acredito eu que se os Estados Unidos entrar com financiamento para Taiwan, para movimentos separatistas e essas outras coisas, vai piorar ainda mais a tensão na área, porque vai acontecer quase a mesma coisa que aconteceu na Rússia e na Ucrânia. A gente viu que a Rússia queria entrar para a OTAN e aí tornou um conflito muito maior, né? Então, resumindo, o apoio dos Estados Unidos para Taiwan, para se livrar e se tornar um país independente, pode ser ainda pior, tá? Pode ser ainda pior, porque assim, embora Taiwan seja reconhecido por muitos países, outros não reconhecem e nem a China reconhece, tá, gente? E assim, vamos lembrar que as relações entre a China e os Estados Unidos também não são nem um pouco boas, né? Isso pode tornar mais conflito e ainda pior. Muita coisa pode vir pela frente e eu acredito que a China talvez possa entrar em problemas. Embora a gente sabe que a China tenta de qualquer maneira tirar os problemas possíveis, tenta de qualquer maneira ele dar uma limpezazinha, tentar assim apaziguar as coisas, deixar tudo calmo, mas se isso continuar, acredito eu que possa ter um problema ainda maior pela frente. Mas e você? Põe nos comentários o que você acha. Essa lei é democrática? Essa lei é ditatorial? A China pode fazer isso? A China não pode? O que você acha sobre esse tema? Põe aí nos comentários, a gente volta com mais vídeos para vocês amanhã às 6 horas da tarde. Um beijo e até nosso próximo vídeo aqui no canal.